Pessoal, a gente viu que durante as grandes navegações, a Inglaterra, que era comandada pela Rainha Elizabeth I, acabou descobrindo as terras que hoje são os Estados Unidos. Mas na época, a rainha tinha um monte de problemas internos. O pessoal não gostava muito dela, porque o pai dela, para poder se casar com a sua mãe, seria o segundo casamento, então ele anulou a Igreja Católica, criou a Igreja Anglicana, uma série de problemas. Além disso, ela, ao investir nas grandes navegações, acabou descobrindo terras na África e na Ásia, que eram terras de onde ela conseguia mais lucro, porque ela tirava o algodão, trazia para a Inglaterra, transformava em tecido e voltava para vender na África e na Ásia esses tecidos por um preço muito maior. As terras dos Estados Unidos, ela não encontrou nada que fosse grande novidade. Tanto as terras das colônias do centro quanto as do norte tinham produtos que cresciam naturalmente na Inglaterra. O clima era muito parecido. Só as colônias do sul, que eram um pouquinho mais quentes, então aqui no sul eles produziam em grande quantidade para vender na Inglaterra, principalmente o tabaco e o algodão. Nesse sistema de colonização, as pessoas acabaram fugindo da Inglaterra e vindo morar nos Estados Unidos, porque aqui a rainha não cobrava impostos e não tinha grande controle sobre o que eles faziam ou deixavam de fazer. Mas aconteceu um problema. A Inglaterra, vocês vão perceber logo, ela vive em guerra com outros países nessa época, principalmente contra a França. Em uma dessas guerras contra a França, que foi chamada Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra perdeu, e perdeu feio, e a rainha teve uma grande despesa nessa guerra. Para poder recuperar a Inglaterra, o que a rainha teve a ideia de fazer? Aumentar os impostos. Só que ela teve a ideia de aumentar os impostos aqui nos Estados Unidos, onde ela nunca tinha cobrado imposto. E ela criou 3 leis de imposto, que estão aí nos xerox de vocês. A primeira lei foi a lei do açúcar, que dizia que se alguém aqui comprasse açúcar de outro país que não fosse a Inglaterra, tinha que pagar para a Inglaterra. Depois ela criou a lei do selo, que dizia que qualquer documento para circular aqui, desde uma carta, um bilhete, uma certidão de nascimento, qualquer documento para circular aqui tinha que ter um selo da Inglaterra, que não custava nada barato. E depois ela criou a lei do chá, que dizia que eles eram obrigados a comprar o chá só da Inglaterra, lembrando que o chá para eles é uma tradição muito forte, eles consumiam muito chá. Com essas 3 leis, os colonos que viviam aqui ficaram indignados, porque eles nunca tinham pagado nenhum imposto, do dia para a noite tinham que pagar 3, e eles não gostaram nada disso, e daí eles tiveram uma ideia. Estavam chegando 3 barcos com carregamento de chá da Inglaterra, que eles seriam obrigados a comprar o chá só da Inglaterra, e eles tiveram a ideia de se vestir de índios. Se vestiram de índios, entraram nos barcos, pegaram o chá e jogaram tudo no mar. Jogaram tudo fora. Deram maior prejuízo, ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston, que aconteceu no ano de 1773. Por que eles não ficaram com chá para eles? Porque isso seria admitir que eles precisavam da Inglaterra, nem que fosse para produzir o chá para eles. Então eles pegaram e jogaram todo o chá no mar. Lógico que a rainha não ia perdoar isso, né, gente? O que a rainha fez? A rainha criou o que foi chamado de leis intoleráveis. Ela mandou fechar o porto de Boston, então eles não conseguiam mais mandar barcos, e como eles dependiam dos barcos para fazer o comércio, isso foi muito difícil. E também mandou tropas da Inglaterra para ficar nas terras a oeste e em Massachusetts. Então ela colocou o exército aqui e fechou o porto de Boston. Eles não iam aceitar isso quietos também, então eles realizaram o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, no ano de 1775. O que foi esse congresso? O congresso é uma reunião. Os 13 líderes, cada um de uma colônia, se reuniram nesse congresso para decidir o que eles iriam fazer, já
já que eles estavam sem saída, né? Porque eles não conseguiam ficar em liberdade aqui por causa do exército e não conseguiam sair porque o porto estava fechado. Eles se reuniram para decidir o que eles iam fazer. E a decisão foi fazer um boicote. Vocês sabem o que é um boicote? Não. Então vocês têm que anotar aqui no xerox de vocês, ó, boicotando. Coloquem ali, não comprando. Não foi em 75, foi em 74. Avisa, cara. Não comprando. Nesse congresso, então, eles decidiram que eles não iam comprar mais nada que viesse da Inglaterra. E realmente não compraram. Então a rainha, lógico, também não ia aceitar quieto. E o que aconteceu? Começou a guerra de independência. Os colonos declararam guerra contra a Inglaterra. As batalhas aconteceram no próprios Estados Unidos. Mas também a guerra, um ano depois, não tinha resolvido nada. Ninguém ganhava, ninguém perdia. E o que eles fizeram? Eles fizeram um segundo congresso continental da Filadélfia para decidir o que eles iriam fazer de novo. Nesse segundo congresso continental da Filadélfia, eles redigiram um documento que é chamado de Declaração de Independência. Um documento que eles mostrariam para o mundo se declarando independentes da Inglaterra. E que ideias que eles usaram para se defender, para dizer por que eles deviam ser independentes? Eles usaram ideias dos iluministas que vocês conheceram há pouco tempo. Os iluministas diziam que todo mundo tinha direito à liberdade, felicidade, igualdade, pela busca do bem-estar. E eles usaram essas ideias na Declaração de Independência. Olhem ali no xerox de vocês. Primeira ideia que eles usaram na declaração. Todos os homens são iguais. Então, se todos os homens são iguais, por que eles tinham que obedecer os homens da Inglaterra? Foi a primeira ideia. Depois, todos têm direito à vida, liberdade e busca da felicidade. Se todo mundo tem direito a isso, de buscar sua felicidade, sua liberdade, por que eles têm que obedecer a Inglaterra? Depois, sempre que um governo anular os objetivos de liberdade, igualdade e felicidade, esse governo deve ser substituído, colocar outro no lugar. Como a Inglaterra não estava garantindo a felicidade e o bem-estar deles, eles tinham direito de botar um outro governo no lugar da Inglaterra. Depois, as colônias unidas são estados livres, ou seja, cada uma das 13 colônias era um estado independente. Cada um dos 13 estados ia ter as suas próprias leis, sem precisar obedecer um estado ao outro. Só que eles seriam estados livres e unidos, eles iriam se defender. Mas são estados livres, cada um faz a sua lei como achar melhor. Até hoje os Estados Unidos são assim. Por isso o nome, Estados Unidos. Eles são estados diferentes, mas eles se unem em um país só. E por último, eles diziam que nenhuma colônia iria obedecer à coroa da Inglaterra dali para frente. Eles se declararam independentes por conta própria. Lógico que a rainha não ia aceitar que eles virassem independentes por causa de uma folha de papel, né, gente? Então, o que aconteceu? A guerra continuou, até que aconteceu a batalha de Yorktown. E o impressionante nessa batalha foi que a Inglaterra perdeu para os colonos. Imagina o desaforo que foi um país que já existia há mais de 1000 anos, que já tinha muita experiência em guerras contra os maiores países do mundo. Imagina para ela perder uma batalha com uma porcariazinha de uma colôniazinha. Então essa batalha aqui, ó, foi bem chocante, tá? Pegou a Inglaterra completamente desprevenida, porque eles perderam. Mas mesmo assim a rainha não admitiu que tinha perdido. E a guerra continuou. Só 2 anos depois é que a rainha desistiu, porque ela viu que não ia ter jeito. Então foi escrito o Tratado de Paris, que foi assinado na cidade de Paris, depois vocês vão entender por quê. E esse tratado dizia que definitivamente
As pessoas dos Estados Unidos estavam separadas, independentes da Inglaterra. Não é de Versalhes, Não, pessoal, quem ganhou essa folhinha aqui que está mais amarelada, a folhinha diferente, risca ali ao Tratado de Versalhes, tira o Versalhes e bota Paris. É só quem ganhou essa folhinha de papel reciclado, as outras estão direitinho. Alguma pergunta sobre essa baboseira toda aí? Pergunta, gente. É impossível que não tenha dúvida nenhuma no meio disso tudo. Como é que os colonos pegaram a Inglaterra desprevenida por quê? Estratégias de guerra mesmo. Lógico, gente, assim, ó, o Sul era a favor da Inglaterra, tá? As colônias do Sul não queriam se separar, não. Só que as do Centro e as do Norte se uniram e obrigaram as do Sul a participar da guerra. E por estratégias de guerra, inteligência pura mesmo, eles conseguiram ganhar essa batalha de Yorktown. E por que foi chamada de Yorktown? O local onde ela foi realizada. Cidade. Nessa guerra de 1775, foi convocado todos os colonos ou era só quem queria ir para a guerra? Não, todos. E, inclusive, eles levaram os escravos que viviam nas colônias do Sul. Eles foram obrigados a participar, mesmo que não queriam. Mais alguma pergunta? Não. Depois de assinar o Acordo de Paz, que é o Tratado de Paris, as guerras foram encerradas. Como eram abordadas as cartas? Como cartas. As cartas, mensagens, chegando para outra. Correio normal, mensageiros que entregavam de casa em casa com um cavalinho, igual a gente vê naqueles filmes de faroeste. Não tinha SEDEX, né? Ô, gente, só anotem aí, ó, embaixo do título, a independência, coloquem aí que foi de 1773 a 1783. Foram 10 anos lutando para se tornar independentes da Inglaterra. Então, eles tiveram até tempo para analisar o inimigo e desenvolver suas estratégias, né? Mais alguma pergunta? Resumão. Os Estados Unidos nunca tinham pagado impostos às colônias do Sul. Do dia para a noite, a Inglaterra perdeu a Guerra dos 7 Anos contra a França e criou 3 impostos. A lei do chá, que obrigava eles a comprarem chá só da Inglaterra. A lei do selo, que para circular algum documento tinha que comprar um selo da Inglaterra. E a lei do açúcar. Se comprasse açúcar de outra parte do mundo, tinha que pagar para a Inglaterra. Eles ficaram indignados. O que eles fizeram? Invadiram 3 barcos e jogaram o chá todo no mar. A rainha tomou providências. Mandou fechar o porto de Boston, para eles não poderem nem comprar nem vender de ninguém. E mandou tropas do exército para o oeste e para Massachusetts. Eles se organizaram, então, numa reunião. Os 13 líderes das 13 colônias foram para o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em 1774, e decidiram, então, fazer um boicote, não comprar mais nada da Inglaterra, o que não resolveu. Então, um ano depois, eles declararam guerra contra a Inglaterra e a guerra começou aqui no próprio território dos Estados Unidos. Também não resolveu. Um ano depois, eles se reuniram de novo no segundo Congresso Continental da Filadélfia. Fizeram a sua declaração de independência, alegando que eles tinham direito a ser livres e buscar a sua felicidade, assim como diziam os iluministas. Também não deu certo, a guerra continuou, até que a Inglaterra acabou perdendo a Batalha de Yorktown, o que deixou a Inglaterra bem apavorada, mas ela não desistiu. Só 2 anos depois é que a Inglaterra reconheceu que não tinha mais jeito, que os Estados Unidos tinham que se tornar independentes, e então ela assinou o Tratado de Paris, alegando para o mundo inteiro que agora eles eram independentes, não tinham nada a ver com a Inglaterra, no ano de 1783. Foram 10 anos lutando pela sua independência. Por que o Tratado de Paris foi feito em Paris? Aí quando eu explicar a Revolução Francesa, vocês vão entender, tá? Já a gente já vai para a Revolução Francesa. Deu?